Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Esta é mais uma devocional da MEPB Zona Sul. Eu gostaria de compartilhar com os amados o texto que se encontra em Romanos, capítulo 12, os versículos de 15 a 17. O texto sagrado nos diz: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, o texto sagrado nos traz 4 coisas aqui muito interessantes, que fala sobre amor, fervor, alegria, a humildade e a beneficência. Nesse versículo 15 ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E se nós olharmos para a vida cristã, é assim que ela deve agir. Se tomarmos como base o nosso Cristo, o nosso único mestre e aquele do qual nós nos tornamos discípulos, nós observamos que o próprio Senhor, durante a sua passagem na terra, o seu ministério, ele foi alguém que teve simpatia pelas pessoas, que teve amor pelas pessoas, teve bastante humildade e também fez bastante beneficência para as pessoas. E ele também, em alguns momentos, chorou também com aqueles que choram e se alegrou com os que se alegram. Meus queridos irmãos, e enfatizando essa colocação do apóstolo Paulo para os irmãos em Roma, os romanos, nós também, como cristãos, deveremos agir dessa maneira, porque nós devemos ter a simpatia, porque vem de Deus essa questão de você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sofrer também junto com o outro, porque nós fomos feitos para isso, para ajudarmos uns aos outros. E a questão da simpatia, o ser empático com as pessoas, vem de Deus. E nós, como cristãos que pregamos a palavra do Senhor, devemos também, assim como esses irmãos que receberam essa exortação do apóstolo Paulo, para que eles se alegrassem com os que se alegram, e assim o fizeram, e também chorassem com os que choram. Ou seja, nos colocarmos no lugar do outro, sentirmos a dor do outro, sofrermos o sofrimento do outro e estarmos ao lado do outro. Porque essa é a tarefa do discípulo de Cristo, porque assim como o nosso mestre fez, assim também nós devemos fazer. É aquela questão de deixarmos de lado o destruidor da simpatia, que é exatamente o ego, o orgulho e o desejo de viver apenas para si. Nós devemos viver também uns para os outros, conforme assim diz a Bíblia. Portanto, devemos chorar com os que choram, sim, assim também como nos alegramos com os que se alegram. E ele diz outra coisa interessante no versículo 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, a humildade faz parte do cristão, a humildade faz parte da vida do cristianismo. A humildade é aquilo que todo o crente, todo cristão, todo aquele que já se encontrou com o Senhor Jesus deve cultivar em sua vida e não ambicionar coisas altas, mas acomodar-se às humildes. E finalizando no versículo 17 ele diz: a ninguém torneis mal por mal, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. Independente da situação de cultura, independente da situação social, de quem seja, nós devemos ser uma coisa só para qualquer pessoa, segundo afirma a palavra de Deus. E por conta do amor de Cristo na nossa vida, amados, nós não devemos responder o mal com mal, muito antes, pelo contrário, nós devemos responder ao mal com o bem. E assim nós vamos debelar a atitude maldosa de quem quer que seja para conosco ou para com o nosso semelhante, porque através do amor que o próprio Senhor diz: amai ao teu próximo como a ti mesmo. E por conta do amor de Cristo,
na minha vida cristã, eu vou cultivar a humildade dentro de mim, vou cultivar esse amor que é de Deus, e somente cultivando esse amor que é de Deus, eu não vou tornar o mal por mal, mas vou reverter, vou tornar o mal em bênção, em bem, ou seja, eu vou fazer o bem, mesmo que queiram me retribuir com o mal. Mas a tendência do discípulo, segundo a vida cristã, é não trocar e não tornar o mal por mal, mas tornar uma bênção. Que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, exaltamos e glorificamos o Teu nome. Ajude-nos a cumprirmos a Tua palavra, porque somente através do amor de Cristo dentro de nós poderemos cultivar o amor, a alegria, a humildade e o sentimento de ajuda, de empatia para com meu irmão. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.